pessoal, aqui é a Gel Beatriz, estamos começando mais um PJMC Cast, aqui no estande da Secretaria Municipal de Cultura, na Bienal do Livro. Hoje aqui a gente está recebendo Israel Neto. Obrigada, Israel, por ter aceitado o convite. Que é isso, eu que agradeço o convite. Você apresenta um pouco pra gente, por favor. Poxa, então um prazer para todos que estão aí curtindo esse podcast. Sou Israel Neto, sou escritor, sou um músico quase aposentado, né? Mas a música é uma paixão que também vai atravessando ali. Tive oportunidade de escrever alguns livros, por meio da literatura, viajar o país, conhecer outros lugares, outros mundos, né? Sou da Brasilândia, zona norte de São Paulo. E também por um tempo trabalhei na atuação na produção cultural, ali produzindo eventos e atividades. E hoje o mundo literário é quem comanda o meu tempo, né? E inclusive tem uma editora também chamada Quitempo, onde eu publico outros autores negros que trabalham com ficção, com fantasia. Então, prazer hoje poder conversar sobre vários mundos com a turma aí. Prazer é todo nosso. Israel, conta um pouco como foi o seu contato, o seu primeiro contato assim, com o mundo literário, assim, como que você viu que gostava mesmo daquilo e queria seguir esse sonho. Poxa, a literatura para mim ela tem uma coisa muito afetiva de família. Minha mãe sempre foi uma grande leitora. E ela lia eu sempre conto essa história. Quem já, por exemplo, tá me ouvindo aqui já viu contando essa história, que me conhece. Ela lia desde Agatha Christie até aqueles livrinhos de romance meio safadinhos lá, Sabrina e tudo mais, até Arquivo X, por exemplo. Né? Então essa referência dela com o livro, para mim, foi muito importante. Minha mãe não chegou a fazer faculdade, não chegou a galgar grandes lugares na educação formal. Né? E eu comecei a ler cedo. Eu sou da geração que saía do prezinho lendo, né? Então eu lia desde... Nossa, isso é uma coisa hoje em dia que é meio rara, né? Eu diria impossível, né? Com o formato hoje, né? Então foi muito legal, assim. Então eu sempre gostei de ler, por essa referência, né? E pra mim tinha uma coisa que o livro era também a única coisa que era minha. Porque eu cresci numa casa com muitos irmãos. E quem tem muito irmão sabe, nada é seu. Então, da meia a um Danone, que talvez é compartilhado. E o livro era uma parada que era só minha. Então, surge de todas essas referências em ambiente, né? E aí, eu começo escrevendo fanfics. Não sabia que era fanfics, né? Eu sou dos cresci nos anos 90. Então, 90 e começo dos 2000. Então, você voltava pra casa da escola e você tinha um universo todo fantástico ali, né? Então, os animes e tudo mais. E eu comecei a escrever histórias minhas como personagem, meu primo como personagem, a minha galera da escola como personagem. Então foi a primeira contato com a escrita, né? E eu fazia todo no formatinho como se fosse um livro ali, com capa e tudo mais. E aí a escola foi um lugar que me despertou isso, porque a professora gostava que eu escrevia, levava para a diretora às vezes para ela ver. Então foi nesse ambiente que eu me apaixonei pela literatura. Sim. E você guardava essas fanfics, né? Essas primeiras histórias que você escreveu em algum lugar e depois conseguiu ter esse registro, assim? Não guardava, eu guardo. Você guarda tudo? Ainda estão guardadas. Esse dia eu mudei de casa e eu fui mexer nelas. Não li. Confesso que eu tenho sei lá, se é um constrangimento, é um cuidado. Eu tenho muito isso. Então acho que é quase um constrangimento, mas estão todas lá. Algumas, inclusive, estão até comidinha pelas traças. Ali tem um charmezinho de estar amarelada. Eu não tenho coragem de ler hoje, vou ser bem sincero. Então vou deixar para minha filha vai deixar acessar no futuro. Enfim. E qual foi o papel, assim, Eu não sei se você frequentava, enquanto criança, bibliotecas, espaços culturais, assim, públicos. Você teve esse contato, assim, desde pequeno? A primeira referência que eu tive com o equipamento público foi um equipamento público móvel, que se chamava Ônibus Biblioteca. Era um programa da Secretaria Municipal de Cultura. Era um ônibus que ele parava nas praças e você podia pegar o livro lá e entregar na outra semana. Então eu ia com a minha mãe, eu tinha essa referência. Eu ia com a minha mãe, cada um podia pegar acho que 3 livros e um gibi. O gibi era tipo a sobremesa, né? E aí às vezes minha mãe pegava uns livros, eu lia os dela, lia os meus, ela pegava um gibi que eu queria. Então foi o primeiro contato que eu tive com alguma política pública assim, de cultura ligado à leitura. É um programa que infelizmente não existe mais, mas era fantástico. E tinha lá na quebrada, esse ônibus biblioteca.
É legal. E é legal a gente pensar que esses pequenos movimentos, assim, nem seja um ônibus que tenha uma ação como essa, pode instigar a gente, né, a também continuar na nossa arte, enfim. Poxa, Dia, eu digo que não é nem pequeno. Uhum. E lamento muito esse programa não existir, porque a Brasilândia, onde eu moro, é um bairro que hoje deve ter uns 260 mil habitantes. Repito, 260 mil Muita habitantes. gente. E não há nenhuma biblioteca pública na Brasilândia. Então é como se fosse um país inteiro da Europa sem nenhuma biblioteca. Sabe? Então acho que isso é muito alarmante, ainda mais em programas, em gestões sucessivas da secretaria, desde a minha época. Então eu tenho 37 anos, então são 4 décadas que ninguém olha para aquele espaço e fala que a Brasilândia merece uma biblioteca. Então é muito triste essa realidade ainda existir, né? E ônibus biblioteca era esse desafogo, porque aí o ônibus biblioteca lá é um problema que não existe. E já falando sobre território, como que o seu território ali, a Brasilândia, também contato com outros territórios, não só de São Paulo, mas por onde você esteve, te formou, assim, enquanto cidadão, enquanto pessoa e culturalmente também? Eu devo muito. Eu sempre digo que viajar para mim é o que eu mais gosto. E eu, pelas condições no qual minha família tinha, na época eu não tenho nenhuma memória afetiva de viajar. Pelo menos, talvez quando eu era pequeno, mas não tenho memória afetiva nem registro disso. Então fui viajar já no início da adolescência, depois de adulto, né? Depois de lá não parei também. Então, e isso foi por meio da cultura. Eu acho que quando eu tinha 18 anos, 19, eu trabalhei num programa que fazia pesquisas sobre a cultura no estado de São Paulo. Era do Sudeste, era uma ONG no Rio de Janeiro chamado CEP, Centro de Estudo de Políticas Públicas. Isso. E eles faziam mapeamentos da cultura em vários territórios e eu fui chamado, junto com outros amigos, inclusive da Brasilândia, para fazer esse mapeamento no estado de São Paulo. E a gente usava o CCJ para fazer essa pesquisa, ligava para o formulário, fazia tabulação, enfim. E eu fui chamado, depois que terminou esse ciclo de pesquisa, inclusive eu nem terminei o ciclo de pesquisa porque eu fui trabalhar no Instituto Sou da Paz. Fui contratado pelo Sou da Paz e deixei a pesquisa ali no finalzinho. E aí eu fui chamado, depois de um tempo a pesquisa concluiu e tinha uma amostra nacional, que era no Rio de Janeiro. E eu fui chamado para ser um blogueiro e cobrir a amostra. Caramba. 2009. Inclusive é bom porque eu tenho até um RPA lá disso, então eu posso provar. Eu fui blogueiro em 2009. Oficialmente. Tem recolhimento meu no INSS aí de blogueiro. Foi a primeira viagem que eu fiz fora do estado, foi pro Rio de Janeiro. Então, assim, eu literalmente pude conhecer outros mundos, né? Hoje eu já tive a oportunidade de viajar praticamente o Brasil todo, vários estados e tudo mais. E toda viagem que eu vou, para além do trabalho, você tem esse contato com outras culturas, com outro povo, outro jeito de fazer, outro tempo de fazer, né? Então me enriquece muito, assim. Da mesma forma que esse olhar, esse tempo que eu passei no território todos os dias também me fortalece, até por conta disso, né? Então, pela falta de equipamentos públicos, uma política cultural que desse conta e dê conta atualmente do território, a Brasilândia usou seus talentos para poder crescer, né? Então é um bairro que foi fundado Rosas de Ouro. Sim. É um bairro onde os bailes blacks foram fortes. Era um bairro que tinha muitos cinemas. A Brasilândia tinha 2 cinemas dentro da Brasilândia, né? Do teatro, da música, da literatura, né? Então ali a gente vai achando saídas para que a nossa voz e a nossa cultura se expanda. Então sou fruto desse movimento, né? Que começou bem antes de mim e vai continuar bem depois de mim. Agora eu fiquei pensando, assim, já entrando para uma questão mais subjetiva, assim. Quando foi que você teve um estalo, assim, e percebeu, cara, eu sou artista, ou eu quero trabalhar com arte, assim, que você decidiu também profissionalizar a sua arte, assim, até publicar o primeiro livro? Como foi essa trajetória? Isso é uma coisa sempre difícil para artista de periferia, porque tem aquela coisa da arte não ser profissão, da arte estar ali em paralelo com algum trabalho formal, né, tradicional e tudo mais. Mas eu lembro que a virada de chave para mim foi, eu trabalhava eu sempre digo para você, eu só não vendi droga, de resto eu trabalhei em tudo que era lugar. Então trabalhei multiáreas. Trabalhei de escritório de advocacia, uma lanchonete. Caramba. Enfim, trabalhei em diversos lugares, da feira até assistente empreiteiro ali
na adolescência para início da fase adulta. E o último trabalho que eu tive foi num restaurante. E nesse restaurante eu decidi, teve um dia que eu decidi, falei, não, cara, eu quero trabalhar com arte. E larguei o trabalho. E aí eu, literalmente, eu não vou te saber dizer como que eu consegui sobreviver. Até eu ser contratado, fazer as coisas. Então foi uma coisa assim que eu devo muito ao hip hop. O hip hop, ele, né, foi quem disse que é possível. Né? Foi quem me apresentou para mim mesmo. Né? O hip hop me apresentou para mim mesmo. Então foi um pouco nessa toada, assim, né? Mas eu sempre tinha o desejo de escrever, sempre tive esse desejo de publicar. E a música foi esse modo de contar histórias a partir da música. Quando foi que você publicou o primeiro livro? O primeiro livro eu publiquei em 2011, chama Amor Banto em Terras Brasileiras. É um livro que conta a história da criação do Palmares a partir da cultura banto, né? Que era a cultura predominante lá em Palmares. E antes eu já escrevi algumas coisas de poesia, tinha lançado em alguns antologias e tudo mais, mas esse foi o meu primeiro livro. E ele vem de um trabalho que eu fazia numa escola, 2 escolas lá da região, chamada Projeto Escola da África. Então a meninada voltava no contraturno escolar e a gente organizava algumas oficinas sobre a cultura africana. Né? Inclusive com esse trabalho eu ganhei o prêmio de Jovem Brasileiro em 2009 na área de cultura. Era um prêmio que era dado pela agência Zap, era um prêmio, enfim. E aí, a partir disso, eu penso, quero escrever um romance que dê pra eu apresentar algumas coisas pra meninada, mas ser um romance. E aí, o Amor Banto foi esse primeiro trabalho. Ai, que legal. E como que se dá o processo criativo, o seu processo criativo, assim, é através de muita pesquisa, acredito, mas como, por exemplo, a África apareceu, assim, é o primeiro contato que você teve com as suas histórias para você decidir falar, nossa, eu quero escrever um livro inspirado nisso. Poxa, primeiro é isso, o hip hop. O hip hop ele foi o primeiro que apresentou o Zumbi dos Palmares pra gente. Hoje, literatura do movimento, virou meio que até acadêmica. O Debois, por exemplo, a gente lia porque a gente queria escrever uns rap. Então, você tem que ler esse livro, Almas da Gente Preta, lê lá. Fanon. Fanon foi essa história também. Li esse mano aqui, ó. Lê aí pra você escrever uns rap. Sim. Sabe? Então tinha essa coisa, né? Carolina Maria de Jesus, eu sempre brinco, né? Que eu fui conhecer porque eu roubei esse livro da biblioteca. Eu tava numa biblioteca, eu olhei esse livro e, é a biblioteca da onde eu trabalhava, né? E aí tava lá, falei, quem é essa mulher aqui, velho? Como assim? E levei. E eu tive a oportunidade, eu sempre conto isso também, recentemente, teve a exposição dela no Moreira Salles, né? Sim. E eu participei da última mesa, que era uma mesa de produção editorial, e eu tive a honra de participar. Então eu, depois de 15 anos, né, participar oficialmente de um evento que celebra a obra da Carolina, tendo, né, furtado a primeira vez, foi incrível assim para mim, então foi algo magnífico. Então o hip hop que apresentou essas pessoas e a cultura negra como um todo, né? O hip hop tem muito disso. Se a gente for olhar, o maior nome assim que disseminou o hip hop era o África Bambata. Quem é o África Bambata? Quem é a Zulu Nation? Os Bambaras são pessoas que são guardiãs de história. Elas são escolhidas como guardiões da memória daquele povo. A Zulu Nation faz referência ao Império Zulu, de Shaka Zulu, do sul da África do Sul. Olha que fantástico. E fora as outras coisas. Então o hip hop foi esse caminho. E aí surge esse desejo de se reencontrar. O Amor Banto ele surge num momento meio que de encruzilhada, assim, de tudo que eu tava passando. Da cultura hip hop, de estar na escola, podendo ali repassar algum conhecimento para a meninada, e ao mesmo tempo eu estava fazendo um curso de política na USP, e era um curso de política que tinha a galera dos PALOPs, né, os países falantes de língua portuguesa. Então foi muito abastecido, eu estava com toda essa atmosfera, né? Então é um movimento de troca. Hoje eu até olho com um pouco menos de romantismo por esse contato que eu tenho hoje mais contemporâneo com a África. Eu estou escrevendo um livro-reportagem com o MC Capa, que é um MC angolano. Então eu tive contato com outras personalidades lá de Angola ligado ao rap. Então eu pude conhecer a África hoje, não aquela África mística, a África atual, e obviamente isso me liga também com a África dos nossos antepassados, dos nossos mais antigos, né? Então é toda essa atmosfera. Agora, sobre a produção, hoje ela vai mudando também, né? Então, por exemplo, seu último livro, o livro mais recente, A Cabeça de Zumbi, é um livro que vai trazer o Quilombo dos Palmares num ambiente de suspense e terror.
mas ele vai usar um elemento fundante da cultura angolana, que é a calunga, né? Então a calunga, aqui a gente reconfigurou ela, né, e tudo mais, mas a calunga tem esses diversos significados. Ela é o mar, e o mar é a vida, mas ela também é a morte, porque o mar para os nossos antepassados foi a morte. Sim. E a calunga também é um não lugar, é o lugar de passagem para o outro plano. Então toda essa cosmologia está presente numa obra de suspense e terror. Então é um pouco dessa conjuração que eu tenho feito hoje nas minhas obras. Também desde pequeno você gostou desse universo da fantasia e da ficção. E aí conseguiu também, através da sua pesquisa, do estudo, juntar e produzir a sua arte, assim. Exatamente. Então, uma paixão, eu digo que eu voltei à ficção científica, porque por muito tempo eu participei desse movimento de literatura periférica negra. A gente começa ali em 2005, então estava começando os saraus, a gente participa de tudo isso, participei de um monte de antologias de poesia e tudo mais, publico o romance, que não tem essa pegada com a ficção, então é um romance de ficção, mas não de ficção científica ou de literatura fantástica, né? É um romance épico, né? E aí em 2016, 2015, se eu não me engano, eu paro de escrever poesia. Então eu sinto que a poesia não estava mais me satisfazendo enquanto leitor, e enquanto autor o que eu escrevia não era o quarto escuro. Entendi. Não tinha aquela mágica da poesia de você, né, tatear as coisas e aí você sentir, não, isso daqui é isso, isso daqui é isso. A poesia para mim ela estava muito na cara. E aí tem todo esse movimento da ficção científica negra no mundo, do afrofuturismo. E eu falei, cara, acho que é meu momento de voltar para a ficção científica. E aí eu retorno, focando nesse universo. Só um parênteses, assim, você já pensou, porque você me falando, eu fiquei pensando muito em escola de samba. Você já pensou em escrever um enredo de escola de samba, assim? Olha, nunca pensei. Acho que faz todo sentido, principalmente essa lance da pesquisa, né? Eu sei que boa parte fica pro carnavalesco, né? Essa coisa, mas poder contar uma história dessa numa timeline de um enredo, poxa, é fantástico. E a gente viu agora, né, com, por exemplo, o livro O Defeito de Cor, Sim. né? Então, acho que é possível, assim, nunca pensei, porque, vamos ser sinceros, é bem burocrático e bem fechado. E hoje em dia virou um mercado, né? Então, a assim, escola de samba virou um mercado. você imagina, a menor escola de samba aí de São Paulo, escola da série D, vamos dizer assim, um enredo, um samba enredo, o carnavalesco ganha 50 mil reais, alguma coisa assim. Das primeiras divisões, casa de milhão. Então também é um universo que não abre muito, porque, né? Sim. Então, assim, é um desejo, mas pude contribuir em outros lugares. Agora mesmo eu estreiei como dramaturgo há 2 anos atrás, tem uma peça minha, que é o Otelo, o Outro, tá circulando, Ainda tá em cartaz? Tá em cartaz, tá circulando. Então a gente ficou em cartaz um período maior no CCSP, fizemos o Calço da Becker, se não me engano, e agora tá rodando os Sescs, né? Então foi uma primeira mudança ali para a dramaturgia e quadrinhos também, no qual eu sou roteirista. Sim. Mas esse, sem dúvida nenhuma, é um vislumbre, pode assim. Ser, então, pode ser. Fica aí, né, gente. O universo me convida em pesquisa, vamos embora. E como que é essa relação do mercado com o fazer da arte? Eu digo muito assim, porque é muito mutável, né? A gente muda muito, Sim. assim, a nossa arte, que nem você falou, escrevia poesia e depois não estava fluindo mais. E como alinhar isso com a dinâmica do mercado editorial também, com o que está vendendo, assim, como que você tem essa relação? Legal. A gente não pode ser hipócrita, dizer que isso não afeta. Isso afeta muito, né? Mas eu sempre digo que há leitores para todo mundo, né? Então, o desafio é você achar o leitor, né? Então, tem leitores que eles estão ali para toda a obra, para ler mesmo, diversos gêneros. Tem leitores de tal gênero, de tal ramificação. Então, você acompanhar o mercado, eu diria, não pela tendência no sentido de temas ou de formatos, mas de distribuição. Quando a gente monta a editora, tinha um input que às vezes as pessoas não percebem, mas a gente falou, a gente vai focar o leitor. Óbvio, né? Como assim literatura? Porque os movimentos de literatura negra e de literatura periférica, muitas das vezes não focaram o leitor. Focavam os próprios amigos de pena, ou movimentos um pouco mais fechados. E você deixava de se comunicar com um grande público. Por isso que a gente está na Bienal. Sim. Sabe? Porque passa gente lá que jamais ia acessar a nossa obra
pela mediação da internet ou por algum, sei lá, procura, um desejo. Então, focar o leitor. Cara, você gosta disso? Você quer experimentar? Tem essa plataforma. Então, acho que é mais a tendência de distribuição do que a tendência de temas, ou coisa do tipo, porque a gente não vai. Eu não vou escrever uma young adult erótico, que é o que vende mesmo, assim. Não vou escrever, não é meu gênero, né? Mas eu posso acessar pessoas que gostam de space opera, pessoas que gostam de fantasia, de suspense e terror, e elas sempre vão estar aí, né? Sim. Alguns, às vezes, com uma idade maior, né? Outras, jovens que, sei lá, que tinham esse desejo que eu tinha. Agora mesmo, eu acabei de vender um livro para um menino que passou lá no stand. Acho que ele tinha 16 anos, eu me vi muito nele. Porque era um cara de 16 anos que gostava de rap e queria ler esses materiais. Então, pra ele. Mas também passou uma jovenzinha lá, né, a Bia, até lembrei o nome dela que eu autografei pra ela. E ela gosta de suspense e terror. E ela ficou, pô, massa, um autor nacional de terror. Quero levar. Esse é um menino preto, ela é uma menina branca. Então é possível se comunicar. A gente só tem que chegar no leitor. Sim. E como foi, já puxando esse gancho da editora, né, de montar uma editora, como que surgiu a ideia, como é que foi esse processo, assim, e como que você também pensou, não na temática, né, mas no posicionamento da editora, assim, no mercado? Adiel, se eu te perguntar, Adiel, fala pra mim 3 autores negros de ficção científica. Putz, aí eu vou te dever. Vai ter aquele delayzinho, né? Se eu perguntar pra você, pô, me fala 2 autores de quadrinhos sem ser o de Salete ou o Jefferson. Também vai ser difícil. Vai ser em ato. 3 autoras de romance. Então essa necessidade, essa falta, não é porque esses autores não existem. É porque eles estão sem lugar, estão sem casa editorial. E o racismo no Brasil funciona com a lógica do negro único. Só pode um. E a gente, enquanto consumidor, enquanto pessoas negras, até mesmo letradas racialmente, a gente fortifica. Sim. Então a gente só compra o mesmo, até mesmo aquela coisa do like, aquela coisa do livre exposição, né? Então a gente acaba não conhecendo outros autores. Então a ideia da editora foi mostrar para o Brasil e para os nossos amigos essas possibilidades de autores que estão rodando pelo mundo. Hoje aqui tem, acho que, mais ou menos 60 autores, gente do país todo. Vários ramos, né? Então só os quadrinhos que a gente publica estão 14, 10, 32 autores, 32 quadrinistas. Nossa, Desses que 32, legal. vou chutar abaixo, deve ter 12 mulheres negras. Nossa, ótimo. Então assim, como não existe, né? Então aquela coisa que a gente fala, vai para a página 3 do Google. Talvez a página 1 não vai te dar, mas a página 3 vai te dar. Então foi um movimento ali de reunir essas pessoas, né? E fazer isso. Então, a Arquitemo surge com esse desejo genuíno mesmo, né? E sair do clichê poesia-conto. A literatura negra não é só poesia, não é só conto, não é só tramas realistas. Há diversos autores negros que estão tentando, mas assim como eu, eles não acharam espaço. Se eu chegasse num sarau que a gente participou em 2000 e... sei lá, não vou nem chutar muito, 2012, falasse, tem uma space opera, essa história acontece no espaço. O pessoal vai falar, desculpa, aqui é poesia, é realidade. Não dá pra se escrever história no espaço, Nossa galera tá morrendo na rua de trás. Como se as discussões desse universo da ficção não pautassem também a questão da violência, da identidade. Então a editora nasce para romper esses gatilhos e se posiciona no mercado por esse gênero fantástico no qual a gente não disputou. E a ideia é que hoje a gente dispute. Boa. E em relação, assim, ao fomento, não só, assim, muito aos artistas, né, autores, mas também às editoras, aos novos negócios que estão surgindo aí. Como que você percebe, principalmente falando sobre política pública, assim, pelo viés da administração pública, como que você percebe a possibilidade desse fomento para essa galera que está vindo aí escrevendo? Essa possibilidade há possibilidade, mas esse fomento não existe, né? Eu entendo e percebo que o poder público, enquanto mediador, ou até mesmo enquanto uma balança, né, para poder reduzir desigualdades, tem feito muito pouco, né? Então, por exemplo, a gente não tem bolsas para escritores, sabe? Não tem bolsas para escritores. Sim. Para a pessoa poder desenvolver sua obra. Você imagina uma bolsa para escritores negros. Que seja R$20 mil, né?
No final do processo tem que me entregar um original. Não precisa publicar. Ou desses 20 mil, separe 10% para fazer uma tiragem de 100 obras para que essas obras estejam na biblioteca. Não existe. E é uma política pública muito simples, claro, tem todos os entraves, mas financeiramente, pelo PIB da cidade de São Paulo, nós temos a virada cultural, que é um dia de atividades que custa o mesmo valor do que o VAI, que fomenta 150 projetos que duram pelo menos 8 meses. Nossa. Então a administração pública, ela é desbalanceada. E deixa eu olhar. Agora, e aí fomenta enquanto negócio, são poucas oportunidades também. Então, assim, a editora que temos dificilmente vai conseguir ganhar licitações que as outras grandes editoras estejam. Porque às vezes quem seleciona nem olha o nosso material, porque já tem na memória afetiva os livros das grandes editoras. Então a bibliodiversidade fica prejudicada também. Então acho que ainda falta um olhar mais sensível e políticas públicas que possam reduzir essas desigualdades para os negócios periféricos, para os negócios negros, e para a política pública de fomento à bibliodiversidade na produção, então menos ainda. Então você às vezes até acompanha programações, você vê os mesmos autores fazendo 20 ações. Se eles fizessem 10 e tivessem outro autor, já seriam 2 autores mostrando no mundo. Então falta aquele refino, um pouco mais de sensibilidade, para que a gente possa, enfim, multiplicar essas oportunidades, que são poucas. Sim. E aqui na Bienal, é a primeira vez que vocês vêm? Enquanto editora, é a primeira vez. O ano passado, que a gente conseguiu começar a acessar as bienais. Então, ano passado, nós estivemos na Bienal do Rio, estivemos na Bienal de Pernambuco e na Bienal de Alagoas. Ai, que legal. Foi incrível, principalmente a do Nordeste. Foi massa. Tinham pessoas que chegavam lá que já tinham os livros, porque o Nordeste é uma praça boa pra gente. Eu só vim aqui ver vocês, já tenho todos, só vim aqui ver vocês. Sabe? Então foi fantástico. E esse ano a gente fez a Bienal de Guarulhos, que, né, Guarulhos é um dos maiores PIBs de São Paulo, foi fantástico. E é o primeiro ano que a gente consegue. Então nós temos um stand só de editores independentes afrofuturistas. Então pra gente foi uma grande conquista. Que ótimo. E é importante você estar nesses eventos, assim, sempre que possível vocês estão. Hoje, parte do nosso trabalho é estar nesses eventos. Então, a gente está na internet, mas a ideia nossa é estar aqui, a um aperto de mão do leitor, sabe? Porque não tem essa mediação da internet, você consegue ali ter um contato, e as pessoas que frequentam esse evento, eles estão afim de coisa nova, Sim. Né? Vem um pouco aquela porcentagem, eu quero comprar aquela minha lista, mas, caramba, que legal. Não conhecia vocês. Então, é um pouco desse caminho. Para quem sabe, na próxima Bienal ou na outra, né, a gente já consiga fazer essa atualização. Não, eu vou lá porque, tem aqui tempo, tem aquela galera lá. Será que eles vão estar lá? E também é uma possibilidade para os leitores também conhecerem, né? Os autores, eles estão vindo também, participando? Sim, temos, praticamente todo dia tem 1, 2 autores. Ah, legal. Então essa possibilidade também do autor tá ali, né? Ele vê a obra dele indo embora, né? Vê a obra dele ganhando um lar. Sim. Acho que essa é a grande beleza, né? Fala um pouco mais sobre os seus livros. Legal. Poxa, eu trouxe 2 obras aqui, né? Esse é o Ancestral, como diria Bell Hooks. Esse é aquele livro que eu não li, então eu tive que escrever, né? Então é uma obra que vai disputar o espaço. Aqui a humanidade vive em outro sistema estelar de Ra. E basicamente os planetas são afrocentrados, a maioria, mas tem as outras populações também. E eles precisam cruzar a galáxia para vir para o Sol e para a Terra, porque o sistema solar de Ra está se diluindo. E tem 2 desafios. Primeiro, criar um modo para que haja esse êxodo, esse tráfego, então construir essa nave que possa cruzar metade da galáxia para chegar aqui. E outro desafio é o desafio humano, como que todos nós vamos dividir o mesmo planeta. Fora isso, tem tudo que a gente gosta, né? Espionagem, sabotagem, intrigas, enfim. E é regado a muita ficção científica. Então aqui conceitos da física, da astrofísica, naves espaciais. Então é um deleite, assim, né? E esse já, como eu comentei anteriormente, é um livro de suspense e terror. Você imagina, Zumbi dos Palmares foi esquartejado, né? Se criou uma sociedade secreta que a missão dela é resgatar parte do corpo de Zumbi dos Palmares. Porque diz o mito que Zumbi só atravessará a Calunga, só ganhará a paz quando todo o corpo dele estiver descansando. Falta a cabeça. Sim. A cabeça é achada numa obra de metrô lá em Pernambuco. E aí, só que quem fica com a cabeça? A construtora. A família dona da construtora. E aí a Luanda e a Érica terão a missão
de resgatar essa cabeça para que, enfim, Zumbi possa descansar. Caramba, eu quero já ler esse livro, gente. Procurem. Procurem. E o seu vulgo artístico, enquanto música, é Manuel, Isso, certo? exatamente. De onde vem? É bem simples. Na verdade, às vezes o pessoal tem um glamour, tal, né, aquele rap político. Não. Tinha um baixista amigo meu, que é o Marcão. E ele falou, cara, eu vou te chamar de Hell, porque Israel é muito grande. Hell é melhor. Uhum. Aí já era. Aí era uma época dos manos, né? Entendi. Aí virou Mano Hell. E você continua produzindo? Hoje menos, porque eu não tenho muito mais tempo, né? Mas eu já, fiz muita coisa. Ano passado eu fiz trilha para cinema, fiz trilha para teatro, gravei alguns artistas. Esse ano eu fiz muito audiobook. Audiobook não, audiodrama. Uhum. Então eu dirigi alguns audiodramas, adaptei algum material para audiodrama, então fazendo direção de ator, fazendo as trilhas sonoras, a sonoplastia, então tem sido divertido. Eu reduzi agora oficialmente a minha carga no estúdio, então muito provavelmente eu pego projetos específicos assim, né? Não faço mais shows, mas às vezes tem algum workshop para fazer uma apresentação. Uhum. E eu vou porque a música é sempre uma paixão que vai ali, né? E a arte tá muito ligada a quem a gente é, né? Então a gente tá sempre produzindo e tudo mais. Falou tudo. Você deu uma comentada antes da gente começar que você deu uma mentoria no PJMC, né? Sim. Como é que foi? Olha, o meu contato com o programa Jovem Monitor, ele vem desde o início. Porque eu lembro, há 15 anos. Há 15 anos. Porque eu lembro que eu fiz um bate-papo. Quem fazia a gestão do projeto era o Tomi Otaki. Uhum. Eu fiz um bate-papo, mas na época mesmo, uns 15 anos. E desde então eu venho participando das formações. Então, quando era ação educativa, eu fiz um bate-papo lá com os jovens monitores. O CIEDES, acho que o Poieses também, se eu não me engano. Não, Poieses não. Mas enfim, então acompanho, né, o programa, acho que é muito legal. Várias pessoas, eu conheço vários amigos que eles se formaram lá dentro enquanto artistas também. Uhum. Né? Não sei como hoje está a estrutura de formação do programa, mas eu já vi muitos profissionais saíram de lá. Uma época que era uma coisa muito técnica. Então vi pessoas que saíram de lá, que gostavam de iluminação e estão fazendo iluminação para grandes espetáculos. Vi pessoas saindo do programa, formados em fotografia, vídeos, viraram videomakers, fotógrafos profissionais, sabe? Do teatro, da música. Então acho que isso foi, pelo que eu acompanho o programa, para mim, enquanto artista, foi a era áurea do programa. Uhum. Porque você via que entravam pessoas ali, às vezes, que nem tinham contato com a cultura e saíam técnicos. Pessoas que entravam ali já com algum anseio ali, produzindo alguma coisa, e pelo processo de formação eles saíam já artistas formados, né, para o mundo, com produções, com sonhos, com anseios. Então é um programa que eu acho que é muito caro e que a gente tem que cada vez mais reivindicá-lo enquanto um programa necessário para a secretaria. Obviamente, né, fazendo uma leitura crítica, que tem uma demanda que é a demanda de mão de obra. Sim. A Secretaria de Cultura não faz concurso há muito tempo. Profissionais que nem são da área da cultura estão na secretaria. Uhum. Então, o meu desejo, a minha leitura é que essas demandas de gestão não atrapalhem a formação desses novos jovens que estão entrando. Né? Sim, total. A gente vai receber agora uma nova turma, né, de jovens ingressantes que vão começar em 2025, em janeiro, e a gente está no processo aí de processo seletivo e tudo mais, e a gente realmente recebe muito desses jovens que já são artistas e já se entendem enquanto artistas, e eu não sei qual a sua visão sobre, mas eu percebo que tem sido diferente, assim, eu acho que a galera já consegue se enxergar um pouco mais como artistas, assim, do que antes, assim, porque antes eu acho que tinham mais barreiras, hoje ainda tem muitas, né, ainda mais de sobrevivência numa cidade como São Paulo, que tem várias questões, enfim, pesadas mesmo. Você percebe essa mudança, claro, assim, no perfil do pessoal que tá vindo aí? Acho que tu falou tudo, e aí tem duas coisas. Primeira, essa coisa do já sou artista, já, né, tenho um processo artístico, quero compartilhar uma verdade com o mundo, e acho que é fantástico. E isso é fruto dessas políticas públicas, desse movimento artístico, né? Uhum. Dos grupos, e o grupo pressionando o poder público, e o poder público de alguma forma ali tendo que responder a isso com programas, com ações. Então,
é fantástico, né? Então, que isso continue e eles tenham a possibilidade, porque, e até retomando a última fala que eu falei, de possibilidade de até no programa poder desenvolver até a sua arte e tal, e não só ser engolido ali pela parte burocrática, a demanda de gestão, que eu sei que é muito grande, né? Ao mesmo tempo, você também vai ter pessoas que também não fazem parte de uma grande comunidade. Então são artistas, mas artistas às vezes deslocados dos seus territórios. Sim. Até por conta da internet. Então são artistas que não viveram o processo de, sabe? Eu falo isso porque faz 3 anos que eu estou na comissão do programa Vai. Então eu acessei o programa algumas vezes, participei do documentário de 10 anos do programa Vai, acessei o Vai 2, né? E agora, nesses últimos anos, tenho o prazer de estar na comissão, lendo os projetos, selecionando. E você vê que mudou. Você vê que tinha coletivos que passavam 10 anos para acessar o Vai, 2 anos para acessar o Vai. Hoje tem projetos que nascem só para acessar o Vai. Então isso também, na formação, é meio que, às vezes, meio que uma parede. Essa planta aqui crescendo nessa parede sem raiz. Entendi. Então acho que isso é perigoso também, porque você cria mesmo que artistas por demanda. Então o programa também pode, por exemplo, fazer essa ponte. Com certeza. Então, um jovem que gosta de circo, que é um artista circense, ou uma cantora que está lá no Emerlino, não conhece os artistas do território, e aí o programa conseguir apresentar ela para o território dela, né, já que o programa tem esse lastro, e a partir disso você fala, cara, eu não estou isolado, tem um movimento antes de mim, as coisas acontecem aqui, e poder também fazer parte dessa grande comunidade. Então, creio que o programa também pode fortalecer esse vínculo do artista com o território dele, né? Mas mudou, sem dúvida nenhuma mudou, é uma outra galera, uma galera que tem acesso eu não diria a informação mais fácil, mas a produção, né, de forma mais fácil. Então, sem dúvida nenhuma, muda o perfil. Você comentou que você transitou por muitas áreas aí profissionalmente, né? Como que você acha que isso te ajudou a ser o Israel Neto de hoje? Essa dinâmica, né, das coisas, né? Essa sensibilidade, essa sensibilidade, esse olhar um pouco mais rápido para as coisas, como elas se movimentam, como elas mudam. Sim. Até mesmo de deixar algumas coisas, então não quero mais fazer isso, deixar quieto. Então, acho que isso acaba dando uma... Ela se dá mochila cheia, né? A bagagem, né? Então, assim, eu tinha uma amiga que ela falava, cara, você nunca vai passar dos 30, né? E eu falava pra ela, que você me conheceu muito novo, não tenho culpa, né? Comecei novo, não tenho culpa que você, né? Então e aí isso é acúmulo, né? Isso ninguém tira de você. Então isso é muito bom. Então ajuda muito, não posso negar. Não. A gente está aí no penúltimo dia de Bienal, e como que foram esses dias para vocês, assim, lá na editora, no stand? Conta um pouco. Foi de muita felicidade, porque a gente encontrou muita gente, né? Muitas pessoas foram lá, acessaram o nosso material, levaram para casa, estão lendo, estão comentando. A gente conseguiu apresentar essa negritude do país todo que a gente tem lá no catálogo. Então, foi fantástico, assim. Cansativo, humanamente dizendo, porque são vários dias, né? Mas é essa potência. Então, a Bienal é esse mesmo. É aquele... É o sprint, né? Por mais que é 10 dias, é aquela corrida de sprint. Então, você precisa dar aquele gás. Então, você se prepara um ano inteiro para esses 10 dias, né? E foi o que a gente fez. Então, tem sido muito, muito bacana. Legal. E como, assim, os artistas que querem entrar em contato com vocês podem te encontrar? Não só os artistas, toda a galera. E onde a gente te encontra? Editora Quitembo. Editora Quitembo. Quitembo com K, né? K-I-T-E-M-B-O. A gente deixa aqui também na legenda do vídeo. Então, a Editora Quitembo tem o site, tem o Instagram, tem os contatos. Contato totalmente humanizado. Então, relaxa, não vai ter robô lá te atendendo. Que ótimo. Né? E eu... a mim, você me acha também como Israel Neto ou Mano Réu, né, com R-E-U, né, nas redes sociais e tudo mais. E ali, para você que é autor, né, tem essa linha do afuturismo, então a gente sempre recebe material. Você que é ilustrador, quer mandar portfólio, recebemos o ano inteiro. Bacana. Né? Então é um momento ali de mandar, e também para quiser me contratar, quiser conhecer meus livros, também é por lá também. Bacana. A gente está se aproximando do final. Vou pedir só para você dar uma mensagem aí, não só para os jovens, mas para todo mundo que está assistindo a gente e quer se inspirar na sua trajetória e também seguir nesse ramo artístico e da literatura. Olha, eu sempre digo que a arte é um presente, né? Talvez seja a coisa que, enquanto humanos, a gente faz
não pra gente, pro outro. Por mais que às vezes a gente minta pra gente mesmo, dizendo, não, eu estou fazendo essa arte, eu quis colocar pra fora uma coisa pra mim, se outra pessoa se identificar, tudo bem. É uma daquelas mentiras que a gente conta pra gente mesmo. Porque a arte não foi feita pra ficar na gaveta, foi feita pro outro apreciar. Né? Então a gente sempre faz pensando no outro. Por mais que às vezes surja de um desejo autocentrado, de uma coisa particular, ela sempre surge com anseio com que o outro aprecie. Né? Então, o meu conselho é que distribua presentes sinceros. Né? Pense na outra pessoa que vai acessar a sua arte. Né? Como que eu vou impactar na vida dela? Né? Como que eu vou fazer parte do repertório dela? Uma linha de estudos neurológicos diz que se a gente souber acessar o ponto certo do cérebro, né, a gente consegue lembrar do primeiro livro que a gente leu. Nossa. Então, de alguma forma, toda a leitura que a gente faz, todo livro, toda a arte que a gente aprecia, ela passa a ser parte da gente. Então, para quem escreve, pense nisso. Como que você quer ser parte do outro? É isso, maravilha, gente. Isaia, muito obrigada novamente. Espero que vocês tenham curtido o papo, gente. Continuem nos acompanhando nas redes, pjmc.sp e Formacal SMC, tá bom? E a gente vai deixar todos os links e indicações aqui embaixo para vocês. Um beijo, até a próxima e até mais. Tchau, tchau.